Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Vamos Falar de MotoGP. Eu sou a Rita, hoje tenho o Bernardo comigo. Vamos fazer aqui um podcast um bocadinho diferente. Vamos fazer mais uma conversa entre amigos do que propriamente aqui uma discussão sobre o fim de semana. Mas temos muito para falar sobre o fim de semana. Fim de semana da Austrália, Phillip Island. Para não variar, o tempo também não ajudou a 100% às motas. E tivemos surpresas. Raul Fernandes, alguém de quem nós já tantas vezes neste podcast falamos mal, temos que enaltecer. Ganhou uma corrida de MotoGP, é campeão ou seja, ganhou a primeira corrida de MotoGP, talvez a única, mas pode-se juntar àqueles que já dizem eu já ganhei uma corrida. Que neste momento, neste grid, é algo que já aconteceu com alguma frequência, mas que há uns anos atrás não era assim tão fácil. E, portanto, vamos então começar aqui. Além do fim de semana de MotoGP, tivemos o final da temporada das Superbikes, com Toprak a brilhar e a ganhar e a despedir-se em grande, deixando a Yamaha pronta para Miguel Oliveira. No fundo. Fazem o caminho inverso. É, literalmente. É uma troca por troca. Antes de começarmos a falar sobre isto, só, mais uma vez, agradecer aos nossos patronos. Sem vocês nada disto era possível. Se ainda não é patrono e puderem, juntem-se à nossa comunidade em patreon.com/VFF1. A quem nos está a assistir, não se esqueçam de porem likes, sigam-nos nas redes sociais, juntem-se às nossas comunidades no WhatsApp e venham falar connosco. O VFF1 é uma comunidade de fãs para fãs, onde falamos daquilo que mais gostamos. Portanto, olha, juntem-se à festa. A quem nos está a assistir na Bola TV, pois também se podem juntar à festa. Mas, acima de tudo, um grande bem-aja e vamos então falar deste fim de semana de motas. Portanto, o horário não foi nada apelativo para nós portugueses. Foi até bastante complicado. Tivemos Quartararo a fazer a pole position, Bernardo. Surpreendendo tudo e todos. Mas, no fundo, na corrida, as surpresas, se calhar, não foram assim tão grandes. Não, em relação ao Quartararo, eu continuo sem saber como é que ele faz aquilo, mas ele já tem para aí umas 6 pole positions esta Mais época, uma. o que é de louvar. Mais uma que a gente olha e diz assim, como? De onde é que ele tirou isto, não é? Era suposto ser uma Aprilia, mas foi uma Yamaha. Aliás, a Yamaha meteu 2 motas na primeira linha da grelha, porque o Miller também lá conseguiu uma boa qualificação. Eu digo, se eu fiquei surpreendida com o Quartararo, eu tive que me segurar, porque eu não vi a corrida em direto, quando acordei e percebi que o Miller tinha posto primeiro lugar na grelha. Depois pensei, das duas uma, ou vai andar para trás ou vai cair. Mas pronto. No domingo caiu e no sábado não caiu nem andou para trás. Surpreendentemente ainda conseguiu ali um bom quarto lugar. Estranhamente conseguiu. Mas sim, em relação aos horários, pior ficaram quando eles adiaram aquilo 1 hora, porque havia algumas preocupações em relação ao tempo. Portanto, em vez de começar às 4 da manhã, começou às 5, para Muito nós, para vento. portugueses. Sim, mas precaução, percebe-se a precaução pela segurança, mas acabou por não afetar nenhuma das corridas. Não foi por causa do... O vento acabou por não ser um fator assim tão grande nem no Moto3, nem no Moto2, nem no MotoGP. Portanto, sim, mesmo sendo em outubro e fazendo o tempo que faz na Austrália naquela altura, acabou por não ser um grande fator. Sim, e acabou por ganhar o Raul Fernandes, que era algo que eu não metia dinheiro nenhum. Se tivesse de meter dinheiro em alguma coisa sobre o MotoGP este ano, não esperava de todo que o Raul Fernandes ganhasse corridas esta época, mas abriram-se as portas para ele este fim de semana, mais do que o normal, porque a Aprilia tinha a melhor moto e o piloto mais forte da Aprilia tinha uma dupla long lap para cumprir. E o Raul aproveitou bem essa oportunidade, tanto na sprint em que o Bezzecchi não tinha de cumprir long laps, ele foi segundo, e no domingo aproveitou ao máximo aquilo que tinha de aproveitar e foi primeiro. É a segunda corrida consecutiva em que um piloto vence uma corrida pela primeira vez, depois do Aldeguer na Indonésia. E sim, quando no início pensávamos que íamos ter uma temporada de MotoGP
bastante chata. Com Agora, um único sentido apenas, não é? sim, agora está emocionante porque nem a Ducati parece estar lá em cima. E com o Marco Marques agora lesionado e dificilmente volta antes do final do ano a 100%, se voltar de todo. E a Aprilia está a aproveitar agora para ditar as suas leis. Só explicando, Marco Bezzecchi tem uma dupla long lap por causa do incidente com Marco Marques em Mandalika. Marco Marques teve que ser operado, portanto aquilo não foi tão simples quanto parecia inicialmente. Sim. Isto só foram de coisas que entretanto foste referindo, só para quem não esteve tão dentro deste fim de semana, que se calhar este é um fim de semana que as pessoas não conseguiram acompanhar tão bem, dar-nos aqui também um enquadramento. É isso. Raul Fernandes ganhou. Eu sinceramente não esperava dizer isto este ano, especialmente pela primeira metade de temporada que ele faz. Não tenho dúvidas que a corrida seria de Bezzecchi se ele não tem a dupla long lap, porque ele tem uma dupla long lap e acaba em terceiro lugar. Sim. Ele faz um corridão. O Raul ganha, parabéns para ele, mas para mim o piloto do dia é Marco Bezzecchi, mais uma vez, a surpreender. Acaba muito bem, mano. Ele está a acabar num crescendo brutal. Acho que neste momento o terceiro lugar do campeonato daqui a pouco vamos falar ninguém o vai tirar de lá, não é? Já ninguém o tira de lá. E é incrível a evolução que ele consegue enquanto piloto da Aprilia em cima daquela Aprilia. E se há, quando se começa a ver esta melhoria de Bezzecchi, nós achávamos que se devia apenas ao piloto, neste momento eu começo a achar que a Aprilia está também a moto em si a melhorar. Nós não sabemos como é que seria se Martin estivesse em cima da moto. O Martin continua lesionado e sem data para regresso. Deve estar a roer bastante, porque agora a moto anda. Ele lesiona-se por culpa própria. Sim, ele lesiona-se por culpa própria. Olha, sinceramente, ele lesiona-se por pura estupidez, no caso. Foi guloso. Aquela gula de pilotos de primeira volta que se esquecem que não ganham corridas na primeira volta, mas que podem perder. E basicamente é isso que lhe acontece. Costuma-se usar esta frase muitas vezes para o WEC, mas no MotoGP também pode ser muito bem utilizada. E vamos ver. Eu tenho muita curiosidade para perceber o que é que esta Aprilia. Assim, nós 2025 está praticamente visto. Agora tenho curiosidade para ver o que é que eles vão fazer em 2026. Porque eles estão num crescendo, enquanto que a Ducati parece estar precisamente ao contrário, numa rota descendente. E agora vemos um piloto por fim de semana a aparecer a querer fazer uma gracinha. E este fim de semana o piloto Ducati que fez a sua gracinha foi o Fábio Di Giannantonio. Ele também costuma... Ele é engraçado que ele é um piloto que vai ganhando forma ao longo da temporada. Ele termina normalmente sempre melhor do que começa as temporadas. Sim. E mais uma vez está aí a mostrá-lo. Ao pé que já vamos lá. Sim. Outra marca, porque estamos aqui a falar da Aprilia que está a melhorar, que está num crescente brutal. Outra marca que também parece que os sinais positivos vieram para ficar é precisamente a KTM. Tivemos mais um excelente fim de semana da KTM. Não tivemos Maverick Vinales em cima da moto, tivemos Paulo Espargaró. Paulo Espargaró faz um 10º lugar. Excelente fim de semana para as circunstâncias. Fim de semana do caraças para ele. E não vimos Pedro Acosta a ganhar. A mim, pessoalmente, é uma coisa que me dói um bocadinho no coração. Estou a ver Fermín Aldeguer a ganhar antes de Pedro Acosta, mas acho que ainda custa mais o Raul Fernandes do que Pedro Acosta. Porque assim, nós do Fermín ainda temos aquela incógnita de será que a Ducati acertou, será que a Ducati não acertou? Mas o Raul Fernandes, para mim, é um piloto que não chove nem molha, é um piloto de meio final de grid, não há muito mais ali que acho eu que ele possa acrescentar.
É a minha opinião pessoal. Então vê-lo ganhar antes de Pedro Acosta é uma faca espetada no meu coração. Num fim de semana em que Pedro Acosta até não andou mal, Não. não é? Mas tanto a melhoria da Aprilia como a Aprilia da KT, a melhoria da KTM também se tem a ver com as concessões que estão a ver que estão a dar resultado, porque a Ducati não se pode desenvolver tanto como os outros e, e os outros podem se desenvolver. Embora eu acho que a KTM não esteja ao nível do ano passado e ainda não vimos o Acosta a rodar ao nível do ano passado, porque no ano Do passado vimos início do ano do passado. início do ano passado, sim. Depois no decorrer do ano Depois ele vai caindo mais vezes. Hum, Embora esta KTM me pareça que ainda coma pneus com demasiada facilidade. Hum, o Acosta já é o segundo ou terceiro fim de semana consecutivo em que tem de andar à defesa porque os pneus vão com demasiada facilidade. Depois é difícil ultrapassá-lo porque ele é um, um racer de mão cheia, mas, hum, mas ele não consegue ir mais rápido porque é difícil puxar sem comer os pneus, tendo pilotos mais rápidos atrás de ti. E todos os pilotos da KTM tiveram esse problema, apesar do Bastianini ter tido a sua habitual má qualificação e boa corrida. Um, o Bastianini, eu já nem sei o que dizer, sinceramente. As qualis dele são para lá. Ele nunca foi bom em quali, mas ele este ano está-se a suplantar nesse aspecto, não é? mas depois em corrida, dois top 10. Estava aqui a ver os resultados do Bastianini. Acho que acaba as duas corridas. Eles no domingo conseguem meter as quatro motas no top 10. Sim, É décimo uma no sprint, cena à absurda. beira dos pontos e nono na corrida principal. Eles metem o Acosta em quinto, o Binder em oitavo, o Ené em nono e o Polo em décimo. Certo. Caramba, a KTM no início da temporada estava às traças mesmo, ninguém fazia nada daquilo. É uma coisa absurda. Sim. Mas apesar de tudo, eu dou uma nota muito positiva no geral do ano para o Pedro Acosta, porque mesmo com as dificuldades iniciais é aquele que tem claramente puxado mais pela moto, tendo tudo em conta, Sem dúvida. qualificação e corrida. Um, mas acho que a própria KTM precisa de dar um passo para lhe permitir chegar àquilo que tu falavas, que é ganhar uma corrida, que ele já vai vendo pilotos e pilotos a ganhar e ele não. Eu falava contigo antes de É começarmos a isso. gravar que ele é apenas um de 4 pilotos da grelha atual, pilotos a tempo inteiro que ainda não ganham corridas este ano. Os outros são o Luca Marini, o Ayogura e o Somkiat Chantra. O Chantra já Não é este ano, não é no grid. no grid, sim, no grid todo. Um, o Chantra eu diria que não ganha, porque também vai sair do MotoGP no próximo ano. Está a prazo. Os outros ainda vão a tempo, mas o Acosta estranhamente ainda não conseguiu ganhar. Estranhamente, porque ele ainda só vai na sua segunda época, mas a vitória dele vai chegar mais cedo ou mais tarde. Mas o Acosta é aquele piloto que nós olhamos e percebemos: este gajo é talento puro. Sim, Vai fazer efetivamente alguma coisa. Eu, não, eu acho que já falamos aqui, mas eu só uma coisa que gostava de ver neste momento do grid era Marco Marques, Fábio Quartararo, Pedro Acosta, aliás, 3 gerações, os 3, numa corrida com motas iguais ou pelo menos equiparadas. é certo. Eu acho que gostava, porque é uma pena que estejamos a ver o Fábio com uma moto que pá, é uma tristeza, que a Yamaha é uma tristeza. E quando nós falamos, nós não percebemos como é que o Fábio faz uma pole. Na realidade, nós percebemos. Porque o Fábio é talento puro e numa volta consegue esconder as fragilidades e as debilidades da moto e também o facto daquela moto ser pior que o Ferrari de há 2 anos atrás que destruía pneus. Aquela moto ainda é pior. Sim, E estou-me a lembrar desse Ferrari porque também se falava precisamente que o talento do Charles sim, era isso, ele fazia as pole positions e depois o desgraçado, o carro morria, simplesmente destruía sim. pneus. Faz-me um bocado lembrar isso também, é o piloto vai lá com o seu talento e faz coisas incríveis, mas depois pá, um piloto que faz sem cair, sem ter incidentes, faz pole position e acaba em 11º, 12º, é muito triste de ver. Ele quase que era a pior Yamaha na corrida desde que terminaram. O Miguel Oliveira não acaba muito longe dele e começa em 16º.
sim, acabam um atrás do outro, acabam em 11º, outros em 12º. E ele, eu até estava aqui, ele, ele na sprint faz sétimo, que mesmo assim, para quem sai de primeiro acabar em sétimo, é sprint. Aquilo não andou tanto para trás, também não tem tantas voltas para andar para trás, porque mais ele andasse, mais ele ia descendo. É um bocado, faz-nos um bocado pensar o que é que Fábio Quartararo ainda quer da vida, porque a moto o ano passado já não estava incrível, ele voltou a assinar um contrato dos aços para ganhar dinheiro. É só dinheiro. Chegou-lhe o campeonato que ganhou. E a Yamaha no próximo ano, para além do Quartararo, vai ter outro piloto com um nome bem reputado, que vem das Superbikes e que se sagrou campeão este fim de semana. E que é um piloto que também tem um feitio que, se não lhe derem uma moto capaz, aquilo pode arrebentar. Ele diz que quem for para a MotoGP, e se não for, quem vai do MotoGP para os Superbikes, se não for para uma Ducati, vai sofrer muito. Portanto, basicamente ele está a dizer que ele é que faz com que aquela moto seja incrível. Sim. Mas eu acho que quem for das Superbikes para o MotoGP ainda vai sofrer mais. E nem era preciso não ir para uma Ducati. No caso dele, que provavelmente vai para a pior moto do grid neste momento, vai ser bem pior. E eu acho que vai ser, eu posso estar enganada, mas eu acho que Toprak no MotoGP não vai correr bem. Não vai correr bem. Pois, tenho de ver como é que ele se adapta e se adaptar logo bem, tenho de ver o que é que ele consegue realmente fazer. Se vai ser um Fábio Quartararo e se vai conseguir qualificações espantosas e depois andar para trás nas corridas, se vai conseguir fazer alguma coisa melhor, se a própria Yamaha consegue desenvolver a moto para dar aos seus pilotos melhores possibilidades. Sim, mas este ano a Yamaha, neste momento, em comparação com a Honda, não sei neste momento qual é que é a pior, mas o Luca Marini consegue brilhar mais com a Honda em corrida do que a Yamaha. E tens outra Hum, coisa, é que tu na Honda ainda tens alguém para desenvolver e para puxar aquilo. Tu na uhum, Yamaha não tens. E sim, vais ter, eu até estou, vais ter um piloto manco, vais ter o Fábio Quartararo, vais ter o Miller, que é um piloto reconhecidamente que não sabe dar feedback sobre as motas e não faz desenvolvimento. É um gajo que pega, senta e conduz, nem percebe muito bem o que é que gosta. E vais ter um rookie. Pior, vais ter um rookie com um ego do tamanho do mundo. Porque isto era o mesmo que há uns anos atrás. O Rossi, no seu prime, com o seu ego wow, ter decidido não ir para não ir para as superbikes que não dava, mas ter ido para o endurance. Ponto. sim. Por exemplo. Agora, quem é que vai perder mais? O campeonato das superbikes ou o próprio Toprak? É que atenção, que ele brilha nas superbikes, a gente conhece o Toprak, mas muitas das pessoas que se calhar que nos estão aqui a ouvir, que não veem Mundial de Superbikes, nunca ouviram falar do Toprak Razgatlioglu. Sim. Não é? Agora aqui é um bocadinho o que é que vamos. O que é que Sim. vai acontecer? Também depende do desenvolvimento da moto. Tínhamos essas dúvidas em relação à Aprilia no início da Achas que a época. moto vai melhorar, Bernardo? Pois, eu tenho E eles dúvidas, ainda mas continuam com o mesmo problema que são os únicos que não têm o V4. O V4 afinal não está tão pronto para ir como era sim, suposto. sim. Quem é os pilotos de testes deles são os gajos que têm o melhor emprego, eles nem O Augusto Fernandes. Augusto Fernandes e têm o Calcar, Crutchlow. que é isso, que tirando o Augusto Fernandes que substituiu o Miguel quando se lesionou, eles nem o wildcard se fazem praticamente. Não, só meteram o Augusto para aí numa corrida como wildcard. Caramba, até o Dani Pedrosa faz mais corridas do que os da Yama. E a Yama não está tão boa como a KTM, se formos a pensar assim, nem está com tantas dificuldades financeiras quanto, não é? Certo. Não sei, não sei. É Sim, muito estranho. a Aprilia também começou o ano só a manter o Raul Fernandes e agora estão bem porque a moto desenvolveu, mas na Yamaha tenho mesmo de esperar para ver se eles conseguem, porque
olhando para a forma como a moto está agora e olhando para aquilo que eles vão ter no próximo ano em termos de pilotos, tem mais para correr mal do que para correr bem. Mas cá estaremos para ver como é que corre. Olha, pelo menos não teremos o Miguel lá para nos fazer passar raivas. Vamos passar raivas mais calmos. Ou com o coração menos afetado por isso. Faz passar raivas na BMW. Também. Vamos passar raivinhas na BMW. Acho que a BMW está melhor. Mas pronto, vamos ver depois como é que isso vai ser. A nível de pontos positivos, já falamos aqui um bocadinho, mas acho que outra coisa que foi incrível não, mas continuamos, é interessante ver que o Marini parece que ao fim de quase 2 anos finalmente entendeu-se com a Honda e faz mais um bom fim de semana. E aliás foi o melhor piloto Honda novamente, Mir sendo Mir, portanto não vale a pena. Zarco a mesma coisa, também está a ganhar reputação como um homem que cai algumas vezes. Mas pronto, é o que temos. E Chantra é Chantra. Porém, atenção, referir que ele não é o último no sábado. É que o Bagnaia. Vamos dizer assim, as duas Ducati de fábrica ficou atrás de Sumquiacha. Sim. E onde é que a gente pensou dizer isto este ano? Estava a pensar quando se foi anunciado que o Marco Marques quando o Marco Marques se lesionou e ficou logo óbvio que ele não ia participar na Austrália e depois anunciaram o Pirro, estava a pensar em que lugar é que as Ducatis iam ficar este fim de semana, porque o Pirro não tinha grandes expectativas para ele e ele comprovou que não era para ter grandes expectativas. E o Bagnaia vinha do pior fim de semana da carreira em Mandalika e o sprint foi mais do mesmo em relação ao que se tinha visto em Mandalika e a corrida estava mais ou menos competitiva, mas acabou no chão. E isto é estranhíssimo porque vem depois do fim de semana que domina no Japão e não sei se há alguém que consegue explicar o que é que se passa com o Bagnaia neste momento. Eu acho que nem ele consegue explicar o que é que se passa com ele neste momento, muito sinceramente. Já não há explicação. E atenção, que no sábado, eu não sei se não há uma altura que o Pirro corta um bocado de gás para não passar o Também Bagnaia. pensei nisso. Também pensei que podia ser a ordens de equipa ou a própria simpatia do Pirro para continuar a ser bem visto pela Ducati. É mau demais o que está a acontecer. E vamos já deixar os nossos pontos positivos e passar para o Bagnaia, porque o Bagnaia é tipo elefante branco. No caso, é o elefante vermelho no meio de qualquer sala, de qualquer pessoa que falem de MotoGP. Pá, o que é que se passa ali? Ele não consegue, é assustador. Como é que aquele piloto foi campeão? A moto não está assim tão má. Não, mas poderá ser ele estar a testar tudo o que pode e muitas coisas não estarem a funcionar e depois também quando chegas a um ponto em que a tua confiança está mesmo em baixo e há mínima contrariedade, deixas de conseguir acompanhar mesmo um piloto como o Somkhat Chandra que não consegue acompanhar os outros. E não sei se é só Mas isso, achas não deve que ser há só isso. salvação para o Peco? Achas que depois de uma temporada horrível como esta, depois do ano passado já ter perdido quase no final o título, sendo que ainda assim foi o piloto que ganhou mais corridas domingo, mas depois perdeu ao sábado e caiu uma outra vez também. Portanto, já vem num ano em que já não correu tudo bem, portanto, a confiança já viria ali de alguma forma abalada, e este ano é o que é. Ainda se falou, e tal, o Peco é pela pressão da boxe, ter Marco Marques não estava e Peco Não. consegue fazer um fim de semana ainda pior do que quando o Marco Marques estava. Será que ele para o ano, como é que vai aparecer Peco Bagnaia?
A única hipótese que eu vejo do Bagnaia salvar isto é nos testes, tanto no teste de Valência pós-época e nos testes de pré-época de 2026, encontrar alguma coisa que lhe permita andar na frente outra vez e que lhe aumente a confiança de uma forma brutal, porque descer neste momento não pode. E só se encontrar alguma coisa nesses testes que lhe permita andar na frente, porque neste momento está num ponto crítico em que as pessoas até equacionam aquilo que vai ser o futuro do Bagnaia na Ducati. A harmonia do Bagnaia na Ducati neste momento está. Mas eu sinceramente não consigo perceber o que é que ele espera mais que o ajudem a fazer, porque eu acho que a própria Ducati tem feito por o ajudar, acredito eu, e parece-me que sim. Sim, Eu acho que nas últimas semanas a Ducati está com um problema de PR também um bocado sério. Deixam os pilotos para falar, foi o Pirro que já veio falar do Peco, é o Peco que vai dizendo coisas que não fazem sentido. Entretanto, esta semana, Fábio Di Giannantonio também vem soltar mais umas coisas. Portanto, a Ducati, italianos sendo italianos, mais uma vez, olhando um bocadinho aos amigos lá, aos amigos que também vestem de vermelho, está assim um bocado a nível de PR. Eu acho que podiam estar a lidar um bocadinho melhor com esta situação. Mas o facto é que o PEC também não se ajuda, e é como estavas um bocadinho a falar. O DJ António, que é um piloto da VR46, não sendo um piloto da academia, é um piloto da VR46, e o PEC é um piloto da academia, Valentino Rossi. O próprio DJ António já vem, eu sei também que ele faz isto um bocadinho a piscar o olho à Ducati de fábrica, óbvio, mas ele também já vem a falar de PEC e ainda levanta ali um bocado uma suspeita que aqueles valores, aquilo não pode acontecer, tem que estar a custar gás e não sei o quê. Eu também não me acredito que o PEC esteja a fazer isso, sinceramente. Agora, eu acho que ele está com uma crise de confiança tão grande na moto e nele, que eu às vezes questiono-me assim, será que isto ainda vai dar? O que é que está aqui pois a é isso. passar? Como é que ele consegue ultrapassar isto? Não sei, não sei. E nem sei se tens alguma coisa mais a dizer sobre isto, que acho que seja interessante acrescentar aqui este debate de o futuro, no fundo, o futuro de Peco Banhaia. Sim, acho que está da mesma forma que o Bagnaia está perdido em relação à direção que tem de tomar para andar rápido outra vez, na sua box também devem estar tão perdidos quanto ele. O DJ António vem com a moral porque mesmo com a mesma GP25 faz o que faz na comparação com o Bagnaia e com o colega de equipa que é o Morbidelli, que também já vamos, que também é um destaque negativo meu. Um, mas sim, em relação ao futuro do Bagnaia, não acredito que chegue ao nível do que o Maverick Vinales fez há uns anos, um, em que partiu o motor, mas Já toda a gente sabe o que é que eu acho sobre esse momento Maverick Vinhales, não é? sim, Acho que já disse aqui. Para mim, Maverick Vinhales, depois de fazer essa, nunca deveria ter tido lugar em mais nenhuma equipa. No entanto, já teve lugar em mais duas, já ganhou mais umas duas. Foi, ele saiu de lá, uhum. portanto, é o que é. É o mundo do MotoGP, os bad boys. Sim, mas vamos ver como é que isto dá, porque agora ainda faltam 3 corridas, 2 na Europa, uma na Malásia, mas para o Pecco Bagnaia não prevejo nada de bom para estas provas que faltam, mas vamos ver para 2026, porque se continuar neste nível deve mudar de equipa, porque deve haver equipas interessadas nele fora da Ducati. Eu não sei até que ponto, é o que eu dizia, como é que o Pecco Bagnaia vai iniciar a temporada a nível psicológico, e se o que ele precisa é cortar o fio umbilical e tentar ser feliz noutro sítio. Às vezes há ciclos que precisam de ser fechados para outros serem iniciados. E pode ser o que o Peco precisa para voltar a recuperar a confiança nele próprio. E só tendo confiança nele é que ele vai conseguir ter na moto. E, Uhum. portanto, ele dá claramente a sensação que ele não confia na moto. E é tão estranho, mas é que é tão estranho como é que tudo de uma temporada para a outra numa moto que não desenvolveu assim tanto, sentes tanto isso. Não percebo. Eu não sou piloto, não é? Nem sequer tenho carta de moto.
Mas faz-me uma confusão tão grande isso, sinceramente. Não consigo perceber. Não consigo perceber. É que durante a própria época a descida de forma é brutal. Ele começa atrás dos 2 Marques, mas começa ali na luta pelo terceiro É piloto mais isso. rápido do campeonato. Chegou uma altura que era o segundo, depois passou para terceiro, neste momento é quarto. Acho que já ninguém consegue chegar lá ao quarto, não é? Sim, Mas mas agora de quarto para regularmente o piloto mais lento nas corridas, depois de um fim de semana em que domina, como o do Japão. E esse ainda é o mais misterioso de tudo, como é que ele, nesta forma, consegue dominar um fim de semana e depois registrar os piores resultados. peço É, desculpa. É tudo muito estranho, nada faz sentido nesta temporada. Eu acho que isto ainda vai ser um case study daqui a uns tempos. A temporada 2025 de Francesco Bagnaia. Acho que ainda vai haver aí pessoal a fazer tese de mestrado para a temporada do Peco. Mas pronto, já falamos da pior coisa do fim de semana e para mim, sinceramente, é algo que me deixa muito triste. Não por gostar da Ducati, não por até ser uma simpatizante do Peco, mas porque ver um piloto que já foi campeão do mundo a arrastar-se pelo grid, ninguém gosta disto. sim. Ninguém gosta disto. Ora bem, outro ponto negativo que até já fomos falando aqui, para mim, sinceramente também é a Yamaha. Eu acho que já não há muito mais que a gente possa dizer. a moto a moto é fraca, a moto não desenvolve, a moto, os pilotos conseguem fazer uma quali relativamente boa, depois é sempre andarem para trás ou caem quando tentam tirar da moto o que ela não tem. Não melhora, não vejo como vai melhorar e sinceramente, olha, nem sei o que é que eles querem, porque aquilo também não melhora, mas eles também não parece que tenham grande vontade de fazer grandes alterações, porque o tal projeto Yamaha que se falou, até quando o Miguel foi para lá, não se vê nada do que foi falado e já ninguém fala e está tudo bem e continua e a V4 continua a atrasar e eles continuam a ser uma moto diferente das outras. Opá, não sei, mas também me faz muita confusão ver Fábio Quartararo assim, confesso. Sim, de qualquer forma é uma espécie de evolução, porque há 2 anos tínhamos com regularidade as motas japonesas todas nos últimos lugares, portanto isso agora também já não acontece nem na Yamaha nem na Honda, mas é esquisito porque há pilotos que se qualificam muito bem, mas depois andam para trás nas corridas, depois há pilotos que se qualificam muito mal e até andam bem nas corridas, mas como se qualificaram tão mal não têm hipótese de fazer nada e não há ali um padrão em nenhuma das motas, porque umas estão na qualificação, outras estão na corrida e também não sei se é por causa dos pilotos, sabemos, já falamos aqui, não só neste podcast, do imenso talento do Quartararo, e é ele que consegue qualificações excelentes mais vezes do que não, mas é esquisito como é que aqueles que estão à frente depois andam para trás e aqueles que estão atrás nem sempre andam para a frente, mas às vezes andam, outras vezes não. É, é estranho aquilo que se está a passar na Yamaha e eu também não consigo explicar bem. Hum, Vamos ver, ainda tem dois dos próximos 3 grandes prémios são grandes prémios caseiros para o Oliveira e para o Rins, neste caso. Este último foi para o Miller. E importaria fazer um bom resultado para esses pilotos nesses circuitos, mas neste momento a Yamaha é uma incógnita porque às vezes dá em qualificação, outras vezes dá em corrida, outras vezes não dá em coisa nenhuma. Para o Miguel em qualificação nunca dá, Não, também é um facto. Mas isso é um problema crónico do Miguel já no tempo da KTM. sim, Miguel é um piloto que qualifica muito mal. Ele na KTM conseguia ter uns arranques brutais, que na Yamaha nunca conseguiu, mas na Yamaha o Miguel qualifica mal. Mas isso também é uma coisa que nós já todos fomos falando, só conseguiu que é um chegar a Q2 problema. uma vez esta época. Foi quando chegaram todas, não foi? Ou três Foi. Yamahas. Sim, acho que o Miller nessa altura não conseguiu, não sei se foi acho que foi no Japão. Sim. Não, foi na anterior, foi Mandalika. Foi Ah, foi na, Mandalika. foi na Indonésia? Não Ok. foi Mandalika? Acho que foi. Tinha de ir Eu até pesquisar isto. pensei, será que vamos ter novamente? Mas sim, o Miguel não faz qualificações boas. Nós depois, quando estamos a ver a qualificação, que nós vamos falando, quer no grupo, quer uns com os outros, aqueles time attacks parecem-nos sempre mal aproveitados, não é? E no tempo é E, rápido.
e no tempo errado, é sempre aquela coisa, não percebo, acho que não é para o meu entendimento, nem para o teu, nem para o de ninguém. Foi na Indonésia. Por acaso, acho que a quali das Superbikes até o pode ajudar nesse aspecto. Sim, é um formato diferente. É um formato diferente, acho que pode funcionar melhor para o Miguel. Tenho muita curiosidade de ver como é que ele vai fazer qualis em Superbike, por acaso. Mas sim, as Yamaha, nós já fomos falando, não há muito que se lhes possa dizer. Eles qualificam bem, andam para trás. A moto destrói pneu, eles perdem pneu com uma velocidade absurda. Têm dado alguns problemas mecânicos também, mas pronto, isso faz parte. Mas, pá, não sei mesmo. Já não sei o que dizer da Yamaha, sinceramente. Yamaha. Sim. Em relação ao Quartararo, o facto de começar lá na frente com motas que estão mais rápidas também o leva a, não devia, mas leva-o a puxar mais pelos pneus, mas Claro. e também a gestão de corrida acaba por ser um bocado estragada por causa disso. Mas há corridas em que ele até faz mais ou menos bem, mas esta última da Austrália foi talvez a pior daquelas que o Quartararo começou na frente. O Miller tem uma tendência quase crónica de ir para trás durante as corridas. No sprint até lhe correu bem, mas Que não vem de agora. Isto é um sim, problema do Miller. sim, O sim, Miller da Ducati fazia isto, o Miller na KTM fazia isto. Ele tem dois problemas crónicos. Um é andar para trás, outro é cair. sim. E faz os dois Quando não cai, anda para trás. Ou sim, as duas coisas. faz a queda no domingo, no fim de semana. Por acaso não andou para trás em nenhuma das corridas. Mas, pois é isso. O Miguel até é um piloto que costuma tratar bem dos pneus, mas arranca tão atrás que depois é difícil ultrapassar e os resultados não são tão brilhantes como podiam ser. Na KTM tinha a tal questão de que a moto arrancava bem e ele próprio aproveitava bem esses arranques para se colocar na frente e conseguiu ganhar Sim. algumas corridas até assim. E depois é o Rins que já teve uma fase esta época em que não se qualificava bem nem corria bem, mas agora a corrida até lhe correu bem na Austrália, foi a melhor Yamaha. Mas sim, são 4 pilotos diferentes para uma moto que também não tem ali um padrão muito bem identificado e isso pode ser problemático para uma equipa que quer recolher dados e tem coisas completamente diferentes. Sabes que o Rins, nunca vou. O Rins, parece que quanto mais a moto se está a afundar e está a ficar pior, mais ele consegue sobressair como piloto. É um bocado estranho. Sim. Não sei, eu continuo a achar que ele já não tinha lugar no campeonato, mas ele vai ficar mais um ano, aparentemente. Aparentemente nunca esteve nas cogitações para sair, apesar da má forma dele durante a época. Foi sempre uma questão entre o Miller e o Oliveira. Então, Portanto, porque ele está lá há mais tempo, o contrato deles deve ser melhor. O contrato dele deve ser melhor que o dos outros dois. Sim, Digo eu. é possível. Mas sim, vamos E por ver. acaso, eu acho que o Miller ia ter mais sucesso, talvez, com o Oliveira nas Superbikes. Eu acho que as Superbikes são a cara do Miller. Sim. Não sei como é que vai correr a adaptação do Miguel às Superbikes, porque a BMW também tinha o Toprak lá na frente e o colega de equipa a ter dificuldades Ele para nunca acompanhar. teve um colega de equipa que conseguisse acompanhar. Pois é isso. Impressionante. As expectativas para Miguel Oliveira, já sabemos como é que são os adeptos portugueses em relação ao MotoGP, vão ficar à espera que o Miguel seja mais Toprak do que o resto dos pilotos da BMW. E pode não ser bem assim. E eu esta semana estava com um grupo de amigos e estávamos algumas pessoas que gostam de motos e que falam de MotoGP. E estávamos precisamente a dizer isso. E estavam a perguntar o que é que que corrida é que eu tinha gostado mais de ver. Eu disse, eu gosto mais das corridas de Superbikes. Gosto mais do ambiente que se sente quando estamos no autódromo a ver Superbikes. Ali são as pessoas que gostam mesmo de motas. As categorias são todas super interessantes de acompanhar e sentes mesmo o espírito de quem está ali porque gosta de motas. Não é para ver este, aquele ou outro, não. É para ver a corrida. É muito pela corrida. É um ambiente muito giro.
muito porreiro e as corridas também costumam ser super interessantes, todas elas. É impressionante que ele é todas elas. Então, eu ano passado estive em Faro, estive no Haia no mês de agosto, aquilo foi fora de série. Todas as que foram só corridas. Tu já viste MotoGP e Superbikes ao vivo, né? Sim. Já. E gostei muito mais de ver Superbikes. E estava a explicar isso aos colegas. E depois tenho um colega que também tinha visto as duas, portanto, e que também achou a mesma coisa. E ele estava a dizer: tenho medo que com a ida do Miguel para as Superbikes, essa essência do automobilismo puro que tu tens nas Superbikes se perca. Uhum. E sinceramente, eu nunca tinha pensado nisso, e pensei nisso e disse assim, realmente, e tu agora estás a falar disso e estou precisamente a pensar o mesmo. Espero que não se perca a essência das Superbikes, aquela essência do automobilismo. Quem está ali porque realmente gosta e aprecia. Vamos Sim. ver. Os adeptos portugueses, não é só no MotoGP e no Em motociclismo em tudo. geral, é em tudo o que seja desporto motorizado e desporto em geral, quando está lá um português, tendem a ignorar tudo que seja adversário e focar-se só no resultado do português. Se for bom, festejam, se for mau, passam ali a É o lamentar. pior do mundo. Sim. E, e às vezes eu gostava que as pessoas vissem mais o desporto pelo desporto em si e não só focado Sim, é numa pessoa. apenas focado numa pessoa que acaba por ser o símbolo para as pessoas. Isso acontece muito em Portugal. Não só em Portugal, mas em outros países. Por exemplo, nós agora, as redes sociais de MotoGP já são um bocado apocalípticas. Nós vamos ter um piloto brasileiro este ano no grid. Vamos ver também como é que se vão comportar. Porque também não é fácil. Ainda por cima, ele também não vai para ganhar. Ele vai para uma onda que não sabemos como é que vai estar, mas calma. Sim, em E princípio tem será para fazer concorrência melhor. mesmo dentro da onda tem concorrência, não é? Sim, em princípio será para fazer melhor do que o Som Chiar Chantra, se não for também chega a ser preocupante para a Olha, Honda, fazem no mesmo. porque o Som Se não Chiar for fazer no mesmo, realmente pegam mal. nele e mandam-lhe para o Superbike. Sim, e a Honda vai abdicar da suposta regra que era ter um piloto asiático na segunda moto, e vai agora ter É isso. outro piloto que se espera que faça melhor do que o Som Kvyat, que adaptou realmente mal ao MotoGP, e a expectativa é que o Diogo Moreira faça melhor, mas ter o Johan Zarco como colega de equipa não é fácil, porque o Zarco, apesar de agora estar numa má fase, hum, continua a ser um excelente piloto e já ganhou uma corrida este ano. Hum, e sim, e fica essa expectativa para ver como é que Epá, não é vai correr. fácil, mas também acho que é uma vantagem, porque tens uma pessoa que percebe Sim, sim, sim. e muito, e que acho que não deve ter problemas em ensinar, nem em Sim, ajudar. essa é a minha dúvida, porque os colegas de equipa nos desportos motorizados podem variar entre o disponível para ajudar e o mais ou menos egoísta, para obterem eles os melhores resultados. Mas o Zarco também, com a sua idade, Mas já o não Zarco, com a pode dizer. cuidado dele, já não deve estar nisso, não é? E todos nós Uhum. sabemos que Zarco ajudou a desenvolver aquela Ducati, não para ele, mas para os outros, Sim, tendo sido sempre meio maltratado pela Ducati, que eles só lhe davam contratos de um ano em um ano, portanto, a Honda no fundo é uma virada de chave para o Zarco, e mas acho que ele sempre tem esse andou bem com a Pramac, o Zarco. Sempre andou bem com a Pramac. sempre andou bem, mas só lhe davam os contratos do Zarco era um ano e um ano, ele só teve um contrato de 2 anos quando chegou à Honda. Sim, Um bocado surreal, estamos a falar de um piloto de 30 e qualquer coisa anos, 24 por aí. portanto, não é nenhum menino. Ele parece mais velho qualquer na realidade, mas Sim, já não é assim nenhum menino. Está um pouquinho acabado, Sr. João Zarco. Bernardo, diz-nos, conta-nos mais coisas que tu não tenhas gostado assim tanto este fim de semana. Morbidelli. Uh, já falámos dos problemas do Banhaia, mas a distância entre o Morbidelli e o Di Giannantonio este fim de semana é completamente inexplicável para mim. O Di Giannantonio até faz uma qualificação aquém, mas faz uma excelente corrida, e o Morbidelli faz uma pior qualificação e nunca consegue entrar para a frente. E eles tinham andado o ano todo
relativamente equilibrados, e este foi o grande prémio do ano mais desequilibrado entre os dois pilotos da VR46. Não consegui perceber bem porquê. Mas tu não achas que o Morbidelli é aquele tipo de piloto que é de engate? Isto não sei se soa muito bem, mas Sim, eu basicamente percebi. eu acho que podem Hum, não ter percebido em casa. Se aquilo começa mal, com ele nunca endireita. Até porque muitas vezes ele depois, quando tenta endireitar, acaba por fazer coisas que não fazem, que não têm pés nem cabeça e acaba enfiado em acidentes do arco da velha. Eu tenho a dizer que o Morbidelli, eu não sou, eu já o disse também aqui, eu não sou especialmente fã de Franco Morbidelli. E eu achei que ele este ano nem merecia sequer ter lugar no grid, só ficou porque efetivamente não havia melhor, aparentemente. Hum, Acabou por não fazer uma temporada de todo má, ainda que eu acho que pudesse ter feito algo melhor. Mas quer ele, quer o de Gian António, eu acho que a VR46 podia ter feito muito melhor que o que fez este ano na grande maioria das corridas. Os dois pilotos não estavam por aí além. Hum, sim, podiam estar mas os dois eu mais perto do Bagnaia no campeonato, por exemplo. Chegámos a equacionar essa hipótese de pelo menos um deles tirar fazer o Bagnaia descer mais um lugar no campeonato, o que acabou por não acontecer. nem lá perto andam. Acabou por vir o desgraçado, ou seja, do Marco Bezecchi lá do fundo, é que conseguiu tirar o lugar ao Banhaia, porque o Bezecchi teve um início de temporada desastroso. Lembremos-nos que a única Aprilia que andava bem era o Ayogura, que para mim é um mistério o que é que lhe tem acontecido ultimamente. Ele desde que teve aquela lesão, o rapaz nunca mais foi o mesmo. Eu não sei se não valia, se calhar, mais deixá-lo parado durante algum tempo para ele recuperar, porque ele tem-se visto com dificuldades, ainda que este fim de semana, que todas as Aprilias andaram bem e ele também andou bem, mas ainda assim ele tem uma diferença muito grande, quer para um, quer para outro. Não vamos falar de Savadori, porque Savadori só está lá como corpo presente, não é? Sim, é piloto de testes e até anda a testar bem, porque a Aprilia melhorou, e isso deve-se alguma coisa ao piloto de testes, mas quando chega para corridas não também a ideia dele não será andar lá na frente Eu acho que ele, quando vai para corridas, estão a tirar dados e a testar sim, coisas testar para coisas que perceber. funcionam e que não funcionam, ver o que é que funciona, o que é que não funciona, é mais ou menos isso que fazem os pilotos de testes. E está tudo bem. Mas depois há Paulo Espargarós e Dani Pedrosas que andam mais rápido, e Savadoris e Augusto Fernandes que andam mais Mesmo, lentos. mesmo o Aleix, o Aleix andou ali, andou aos encontrões com, ai, com o Morbidelli, numa das corridas, os dois andaram pegados, para não variar um bocadinho. Eles já se Sim. pegavam o ano passado. O Aleix E, é um bocado diferente como piloto de testes, porque ele agora é piloto de testes e ciclista profissional, portanto tem as duas coisas. E acho que já chegou a uma corrida como wildcard este ano lesionado por causa do ciclismo. sim, Um, chegou. Não foi como o wildcard, ele foi chamado para substituir o Marini, não era certo, certo, suposto, certo, que o Marini e, teve aquela e lesão tinha, nas costelas. sim, e aconteceu isso. Acho que foi essa a situação. Mas sim, é isso. O que é que se passa, se calhar não só com o Morbidelli, mas até com a própria VR. E o Morbidelli, efetivamente, é um piloto inconstante, sempre foi. E é aquilo que eu dizia, para mim é um piloto tipo que é de chapa. Olha, quando sai, sai, mas quando não sai, fica lá preso e acabou. Sim, este fim de semana não saiu mesmo nada. Nunca conseguiu os resultados dele este fim de semana. Tinha aqui na cábula 17º em qualificação e 15º nas duas corridas. Só conseguiu salvar um ponto O que é engraçado, um ponto no domingo, no no sábado domingo, nem isso. sim. O que é engraçado é que ele não cai. Ele normalmente, quando qualifica muito mal, começa a pegar muito na moto e acaba sempre esbardalhado, esbardalhado. E normalmente esbardalha alguém com ele. E não aconteceu. Está a ficar maduro, será? Durante o ano já recebeu uma espécie de cartão amarelo por parte dos stewards para que se fizesse cair mais alguém, que ficava uma corrida em casa. E até agora não, e desde aí não tem feito isso. Mas sim, vamos ver se na Malásia ele consegue fazer um fim de semana radicalmente diferente, porque o Di António tem os seus altos e baixos, mas esta época tinha sido mais altos do que baixos, mas este foi talvez o seu pior fim de semana. Eu estava aqui a olhar para o campeonato e os dois pilotos da VR46 estão atrás do Pedro Acosta, o que também diz muito
do que o Acosta consegue extrair daquela KTM. Sim, mas é o que eu te dizia. Eles estão a tirar pouco da moto, enquanto pilotos, no modo geral, acho eu. Sim. Eu até tenho curiosidade para ver a distância deles para o. Portanto, temos um em sexto com 329 pontos. Não, desculpa. Com 216 pontos. E temos o outro em sétimo com 208 pontos. Sendo que, lembrando que o DJ António teve uns fins de semana que correu lesionado por causa do ombro. Sim. Não é? No início da época, sim. E é assim, Fermin Aldeguer está logo coladinho a eles a 183 pontos. Isso é a coisa que nós já percebemos, já falamos aqui muitas vezes, é que Fermin Aldeguer estava a ser uma desilusão. Ele teve um ou dois bons fins de semana, mas regra geral não é um piloto que tenha dado nas vistas, tenha feito nada por aí além. Portanto, eles estão tão perto de um rookie, quando que supostamente estavam ambos os pilotos numa curva descendente, é um bocado estranho, não é? Em relação ao Aldeguer, ele teve um problema técnico no domingo, por isso o seu resultado não foi um bocado estragado por causa disso e poderia ter sido um pouco mais ao nível do Alex Marques, que também não fez um fim de semana impressionante para aquilo que já tinha feito esta época, mas o Aldeguer podia ter feito melhor. Mas a Ducati em si, tirando o DJ António, teve dificuldades este fim de semana. Não conseguiu meter nenhum piloto no top 3 na qualificação, mesma coisa no sprint, e na corrida só o DJ António é que conseguiu lá chegar. Foi a primeira vez desde há muito tempo que vimos um pódio sem Ducati. Sim, e tinhas as duas Aprilias no pódio, tinhas duas Yamahas no top 3 da qualificação, tinhas o Acosta lá metido com a KTM, e normalmente vemos a Ducati a dominar tudo e todos, e não estávamos habituados a isto, o que também causa mais imprevisibilidade, e isso é bom para os fãs. Não quer dizer que a corrida tenha sido mais especial por causa disso, porque não foi, mas sim, vamos ver agora na Malásia como é que lhes corre, porque a Malásia foi onde fizeram os testes de início da época e a Ducati estava forte. Vamos ver se conseguem voltar ao nível em que estavam, mas sabendo que a Aprilia em particular já deu um passo em frente e Relembrando que é isso. teremos Malásia sem Marco, Sim, outra vez. não sabemos Se com o Pio ainda, ou se com o Bolega. é isso que eu ia dizer. O Mundial de Superbikes acabou, Toprak foi campeão, Bolega não foi e ainda tentou uma move não muito limpa e que está up to discussion e bem muito nos fóruns e na boca do pessoal que vê motas. Não E foi o punida só com piloto. uma long lap que lhe permitiu ainda ganhar a corrida. É isso, é isso. Pronto, ele basicamente tira o oponente direto numa manobra nada limpa. Mas pronto, ainda o permitiu fazer sonhar mais um bocadinho, mas Toprak acabou por ser o campeão. Toprak sai em beleza do Mundial de Superbikes para se juntar ao Mundial de MotoGP, portanto ele sai como rei para ser um rookie, portanto agora vamos ver o que é que vai aqui acontecer. Mas posto isto, e com esta brincadeira dos pneus, das Superbikes irem passar para as mesmas gamas, para o MotoGP, das motas também irem ser um bocadinho mais ágeis, menos pesadas, há algum interesse em perceber o que eles têm de um lado se pode funcionar do outro. E tendo em conta que ganhou não, que acabou o campeonato, que ele até não se portou mal, fala-se que pode ser ele o substituto de Marco Marques no fim de semana da Malásia. E com isto podemos introduzir aqui já o nosso fim de semana da Malásia, o que é que nós achamos. Portanto, não vamos ter Marco, não sabemos quem iremos ter. Não, à partida não teremos Martin nem Maverick, não é? O Maverick, eu ainda não percebi muito bem qual foi a lesão dele desta vez, sinceramente. Acho que é a mesma. Já ele estava com a mesma lesão, fez algumas Ele foi corridas, dar. ressentiu-se Não e lembras do voltou tipo de para lesão a que era, Bernardo? Não me Acho que era lembro. ombro. Não sei se era o direito ou o esquerdo, mas era o ombro. Sempre uma porcaria.
Uhum. Vamos ver quem é que os irá. Se for o Paulo Espargaró, já sabemos que pelo menos vamos ter ali uma boa corrida, porque o Paulo tem andado bem. E se for o Pedrosa, talvez também. Se for Pedrosa, então, acho que ainda é mais. Mas eu acho que eles, se calhar, estão a ganhar. Pedrosa não quer fazer Malásia. Pedrosa quer fazer Península Ibérica. Malásia é muito longe para ele. Certo. Para ele andar para lá a correr. Faz calor, tem umidade. Ele não quer disso. O Paulo que já ia lá como comentador de televisão faz também o fim de semana como. O Paulo que já estava para lá, já está para lá. Também desgraçado, ele chama no último da hora, ele vai, depois senta, depois afinal o outro já não corre. Coitado, Paulo Espargaró. Deve ser o gajo que mais trabalha na KTM. Mas trabalha eficaz, que os resultados são sempre. Sim, mas se calhar é dos pilotos de teste que mais rouba. E a verdade é que os pilotos de teste da KTM sempre rodaram e sempre se ouviu falar muito dos testes da KTM. Agora, eu quero ver, sinceramente, para este fim de semana, o que virá de Pecco Bagnaia, se continuamos a vê-lo afundar ou se ganha aqui alguma bolha de oxigênio. Vai ser um ponto de interesse em todos os fins de semana. Agora ver como é que está o Bagnaia. Sem dúvida. E quero ver se Bezzecchi consegue ganhar, não é? Porque ele já teve 2 oportunidades sem Marque e não conseguiu. Uhum. Muito por culpa dele. Sim. Mas é o que é. E quero ver se ele vai ganhar. Quero ver se ele leva a Aprilia ao topo. Sendo que acho que a Aprilia está a começar a ficar muito esperançosa para 2026 e, portanto, acho que isto vai também ser engraçado porque lhes vai dar ainda mais esperanças. Porque essa é outra. Antes da ronda asiática, pensava-se que a Aprilia ia ter dificuldades por causa do calor. Na Austrália não, porque não houve calor, mas nas outras rondas já dominou. A Aprilia sofre sempre na ronda asiática. Né? Nesta segunda ronda asiática, as Aprilia é sempre um terror. Não está a ser. Então certo. acho que está a ser interessante. Sim, eu coloco o Bezzecchi como favorito à partida. Depois pode ser que seja o outro, mas eu coloco o Bezzecchi como favorito. E depois não sei. Depois talvez o Acosta a segurar toda a gente atrás dele outra vez. Ou outra do Vai servir ali de tampão. Sim. Mas eu acho que tampão será o Acosta. Eventualmente uma outra Ducati podem passá-lo. Vamos ver o que é que fazem os meninos da VR. Vamos perceber o que é que o Alex faz. Eu não acho que ele esteja a fazer más corridas. Eu acho que isto é o que é expectável do Alex. A primeira metade da temporada é que não era expectável do Alex, no fundo. Sim, também terá a ver com o avanço da Aprilia, porque ele no início do ano era claramente o segundo melhor e agora nós não podemos dizer que ele esteja a fazer algo mal. Ele tem feito boas corridas, tem feito recuperações e tudo. Simplesmente falta ali um bocadinho mais de gás ou algo assim do género. E sinceramente quero ver se o Marini continua a conseguir fazer alguma coisa, a ser o carregador daquela onda, porque é interessante ver este ponto um bocadinho diferente da abordagem. Nós, com uma determinada altura da temporada, chegamos a pensar que se calhar Marini ia sair, pensamos que até Mir ia sair, entretanto estão os dois, e não têm feito má figura, por acaso. Não. Eu acho que é interessante perceber onde é que esta onda nos leva. A Yamaha já não tem esperanças nenhumas por elas e a KTM parece que está bem e que vai continuar bem. A sua Acosta, sem Marque, consegue chegar ao Bezzecchi. Sim, acho que são é um esses por aí. os pontos de interesse para o fim de semana. Concordo com tudo o que disseste. Fim de semana que é já este fim de semana, que nós não dissemos isto. Portanto, isto é uma jornada dupla, depois temos uma semaninha de pausa e temos o nosso grande prémio de Portimão no AIA, no fim de semana de 7, 8 e 9 de novembro, salvo erro. Uhum. Horários um pouco mais simpáticos agora na Malásia em comparação com a Austrália. Corrida às 8 da manhã, acho eu. Obrigada, senhor, por ouvir as nossas preces de apreciadores de MotoGP. Foi tudo por hoje. Bernardo, muito obrigada. Foi um prazer. A quem nos assiste, a quem nos está a assistir, um grande bem-aja. Mais uma vez, muito obrigada aos nossos patronos e muito obrigada a quem nos assiste a Bola TV. Para a semana, voltamos. Obrigada.